bem-vindo você aí a mais uma Escola Bíblica Souza. Mais uma vez, pastor. E aí, Luquinha, estamos de volta? Tudo bem, graças a Deus. Amém. E hoje, pastor, nós vamos falar sobre um tema essencial aí, que é a oração, né? Pastor, eu falo que nada é mais importante que oração, né? Não importa o que você faça. Se você sabe pregar, não é mais importante que orar. Sabe cantar, não é mais importante que orar. Sua profissão não é mais importante que orar. Então, o mais importante que você fez na sua vida não é mais importante que oração. Podemos colocar assim, pastor? Com certeza. Então, a gente olha para a Bíblia e a gente vê que, acho que de Gênesis a Apocalipse tem alguém orando. tem alguém orando. É a ferramenta correta para tudo, né? Então, vamos falar sobre oração. Você já fica ciente aí que se você não orou hoje, você já está errado, né? Então, vai subir a nossa vinhetinha aí. Então, depois a gente vai descansar esse tema aí. É isso aí. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado
Ele não desiste de você. Bom, pastor, então, oração. A gente tem um versículo aqui que traz um contexto muito legal, que ele fala de coração, fala de buscar, né, que é Jeremias 29:12-13, ele diz assim, ó: então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o seu coração, né? A gente entende então, pastor, que oração é um método que Deus fez para ele falar com a gente, para ele interagir com a gente, é isso, né? Com certeza. Eu acho que Deus ele criou esse mecanismo, então, eu acho que também para nos manter conectados perto dele. Certo. Porque até no meio que a gente convive, como que a gente se relaciona com uma pessoa se você não conversa, não fala nada, né? Então é impossível, né? Assim, não haver um diálogo e ter uma comunhão. Então a gente já começa desse princípio. Então tem muitas coisas acerca da oração, como que eu devo orar, se eu devo orar de joelho, de pé, de olho fechado, de olho aberto, só na igreja, só em casa, só com irmãos, só com a luz apagada, só em pensamento, né? Então tem várias dúvidas, tem um povo que só fala que só pode orar balançando a cabeça, né? Então tem várias setas aí que Satanás coloca para atrapalhar o que é oração de verdade. A gente vê que Deus ele cria um negócio simples. E o homem complica. Sempre assim, né? É sempre assim. Então, pastor, a gente tem ideia que a oração, o princípio da oração, a gente pode dizer assim que não se chamava oração, chamava comunicação entre Deus e Adão, né? O princípio é a primeira coisa, no final do dia Deus ia ter com ele. Ali já era um tipo de oração, né, pastor? A comunicação entre Deus e Adão, né? Porque na verdade, às vezes a gente pega essa palavra oração, parece que a gente cria todo um ritual, né? Mas na oração é uma conversa. Uma conversa. E essa ideia é certinha. Deus ele ia ter com Adão e eles iam bater um papo. Bater um papo, é isso aí. Então a última coisa que Deus fez foi o ser humano, sua imagem e semelhança. E ele, no final do dia, Gênesis diz que ele ia ter com Adão. Ia lá bater o papo na viração, os dois andavam pelo jardim, conversavam, né? Aquilo era comunhão. Ao homem pecar, começou a fazer esse distanciamento entre Deus e o homem. O homem, já, além de ter dificuldade de conversar, ele também não conseguia mais ouvir a Deus, né? Sim. Então, a gente já começa com a ideia de que oração é uma conversa. Uma conversa. É uma conversa. Então não se aplica a você falar que oração você tem que saber termos acadêmicos e gramaticais, tem os termos difíceis, termos bonitos, gritar, falar baixo, né? Falar com entonação, isso não aplica em nada. No próprio versículo que você já abriu, né? Essa aula, ali fala quando buscar de todo o vosso coração. Então a gente vê que é algo sincero. É aquilo que está ali no seu coração naquele momento. Pode ser algo bom, pode ser algo não tão bom, mas na verdade a gente não pode esconder nada de Deus. Até se está ali com alguma questão ali no seu interior, certo. É bom já, a Bíblia diz que a gente tem que colocar tudo para fora. Então vou usar uma frase assim, então para Deus é melhor um coração cheio de palavras do que palavras sem coração. Com certeza. A ideia é aí fica um negócio meio mecânico, né? Na verdade Deus ele quer interagir, né? Certo. Nosso mecânico não é com Deus, né? Certo. Então a gente tem que partir por princípio, né, pastor, que como a oração é conversar com Deus, imagine você conversando com um amigo seu de forma mecânica. Não é uma conversa sem produção, né? Você está conversando com a pessoa está no WhatsApp. Está no WhatsApp, né? Está te ignorando. Então, mesmo... Não está nem ouvindo o que você está falando. Nem importância. Então, do modo que oração é uma conversa entre a criação e o Criador, você fazer uma oração repetitiva, mecânica, eu acredito que não é do agrado de Deus, não é isso a finalidade. Tanto é que Deus nos fez a imagem e semelhança.
se Ele nos fez amar de semelhança, Ele também quer uma conversa sincera de nós para Ele, como dele para nós, correto? Então vamos começar. Qual seria o alvo da vida cristã? Piedade, devoção, amor, que resulta obediência a Deus. A oração não pode ser uma tentativa de moldar a Deus. Então, eu não oro a Deus para Deus começar a fazer as coisas para mim e para Deus me identificar meu modo de pedir as coisas, é isso? Deus não é o gênio da lâmpada. Não é isso. Para me conceder os pedidos. Exatamente. Né? Na verdade, aqui a gente vê que no momento de oração, Deus ele vai trabalhar em nós. Então, normalmente, quando eu estou orando, na verdade, quem está mudando o caráter sou eu. Correto? Que a gente já viu até em aulas anteriores que o caráter de Deus, um dos pontos do caráter de Deus é a imutabilidade. Imutabilidade, sensacional. Então, é que nem assim, a gente usa um exemplo, quando você conversa com alguém que é de outro estado, ele tem um outro sotaque. Aí você começa a conversar frequentemente com essa pessoa, alguma característica de sotaque você pega também, né? Quando você vê, você está fazendo. Você está falando, né? Exatamente. Então, conversar com Deus, a gente assemelha isso. Se você tem o costume de conversar com Deus, alguma coisa dele vai para dentro de você e vai mudar você, né? Tanto é que a palavra diz que o Espírito de Deus, ele testifica no nosso espírito. Então, a oração também não é algo que a gente tem que pedir para que Deus descubra o que a gente quer. A gente sabe que uma das características dele é a onisciência, ele sabe de tudo. Quando nós oramos, não é para, Deus, o que eu quero é isso, ele já sabe. Isso é um ponto importante que você falou, porque eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, eu nem oro porque Deus já sabe o que eu preciso. Deus sabe, mas ele determinou que através da oração eu teria que expor. É legal. Porque imagine, o homem já é encostado. O ser humano, ele já, se achar um ponto de conforto, ele fica ali. Ele quer. Imagine, se você nem precisava nem fazer nada e Deus já vai te dando, você vai ter nem comunhão zero com Deus. Legal. É interessante isso aí. Então, na oração, quando eu oro, quando eu peço a Deus, entrego a Deus ali, conversando com Deus as minhas necessidades, meus agradecimentos, eu estou demonstrando para Deus um tipo de confiança, né, pastor? Porque a gente vai a partir do princípio de que Deus é nosso amigo. Então, a gente confia ao nosso amigo nos nossos segredos, a gente confia, né? Demonstra confiança para Ele, mostrando para Ele nossas dificuldades, nossos desejos, o que a gente precisa, uma ajuda em alguma coisa, né? Então, quando você conversa com Deus, você não está falando para Deus descobrir o que você quer. Fala, Deus, o que eu quero é isso. Deus já sabe. Tem versículo da Bíblia que diz que Deus já sabe até antes da palavra sair da sua boca, Deus já sabe. Então, e tem muitas coisas que Deus vai continuar sabendo. Sim. E nós não vamos receber porque a gente não aplicou os princípios. Nós vamos ver da oração daqui a pouco. Então, o motivo da gente falar com Deus, expor nossa necessidade para Deus é a confiança, né? A gente colocar, demonstrar para Deus que nós confiamos nele, né? E o falar com Deus constantemente gera uma mudança na gente, como exemplo que a gente usou de um amigo de outro estado, de um sotaque, né? Então, a oração, a princípio, é uma conversa que quanto mais você exercita essa conversa, mais de Deus você vai ficar. Com certeza, a gente vai sendo moldado, ou a gente motiva a obediência, né? Esse contato com Deus, ele provoca algo dentro de nós, né? Legal. Então a gente já começa com um tópico aqui, que a oração tem que ser um hábito. Do mesmo jeito que você tem um hábito de falar com sua mãe, seu pai, seu amigo, né? Inclua Deus nessa lista, né? Isso é legal que você falou, Lucas, porque eu já vi uma pessoa uma vez disse que ele começou a ter o hábito de ler. Certo. E aquilo se tornou algo prazeroso. No começo não era. Então, a partir desse relato, a gente vê que a gente precisa estabelecer o hábito para que depois a gente, tendo contato com Deus através desse hábito, e aí então a gente vai desenvolver algo que a gente pode ser uma troca entre o que eu tenho, o que Deus tem, o do reino de Deus com o meu plano aqui na terra. Então, nessa comunhão, é aí que as coisas vão começar a acontecer. Legal. Então, primeiro eu estabeleço o hábito.
a partir de estabelecer o hábito, aí Deus então ele começa a trabalhar nisso, e aí onde eu vou ter prazer de orar, não vou negociar, porque tudo que se cria um hábito, o hábito ele se torna algo forte, né? Certo. Tanto é que tem hábitos que o ser humano adquire que para você mudar é difícil. É verdade. Então, melhor ainda você criar um hábito para as coisas do reino de Deus, e como depois disso vai se tornar algo que vai demandar um prazer, um amor por aquilo. Legal. A gente tem ideia de criar oração como um hábito, como um exemplo, como você escovar dente, né? Assim, você não pode sair de casa sem escovar dente, você não pode sair de casa sem orar. Mais ou menos não posso sair de casa sem tomar banho. Sem tomar banho, não posso sair de casa sem tênis, sem carteira, sem roupa. Então eu não posso sair de casa sem orar, mais ou menos um hábito aplicar assim. Ou não posso terminar meu dia, a pessoa tem o hábito de olhar o celular, né? Então se tivesse que aplicar o mesmo hábito para oração, nossa, né? Um país melhor, né? É verdade. Então, o hábito seria uma chave importante da oração para o nosso caminhar com Cristo, né? Da nossa piedade, do nosso alvo, da nossa vida cristã. Tem um versículo também, pastor, que fala assim, ó, Romanos 8:26, porque não sabemos orar como convém. Mas tem um carinha aí do Espírito Santo que nos ajuda, né? Nos fala a orar. Ele além de interceder, eu entendo esse versículo como, às vezes a gente está falando um monte de coisa, o Espírito Santo está traduzindo o que a gente está querendo dizer para Deus. Mais ou menos um pouco disso, porque é como se ele estivesse levando até Deus ou corrigindo ali aquilo que nós estamos falando, né? Sim. Eu entendo dessa forma, porque a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então ele está ali conectando com o Senhor. A oração é tipo um rascunho, o Espírito Santo vai editando ali, né? Ele vai melhorando, né? Isso. É como se ele estivesse escrevendo um texto lá e tivesse um redator do seu lado. Aqui onde ele escreveu isso é assim, né? Melhorando ali essa questão. Legal. Então a gente tem que criar um hábito, né? Um ponto importante que a gente falou. O Espírito Santo nos ajuda, porque a gente não sabe orar. Não sabe orar não quer dizer que a gente fala as palavras erradas, é que a gente não consegue expor para Deus o que nós precisamos daquele momento de melhor, né? Porque eu acho que isso é uma limitação. Você pode ver que às vezes a pessoa tem dificuldade até de expressar normalmente para com outras pessoas, né? E essa dificuldade, muitas vezes, a gente leva para a comunhão com Deus, né? Certo. Às vezes quantas pessoas às vezes estão sofrendo no seu interior, mas não passa isso para ninguém. E às vezes a pessoa, esse mesmo problema ele traz para o relacionamento com Deus. Certo. Ele está ali, tem tantas questões importantes, tão importantes quanto as demandas do dia a dia, mas a pessoa às vezes acostumou a sofrer, desistiu e está ali, sendo que Deus poderia mudar a situação que ela se encontra. Legal. Então, a oração é uma conversa com Deus. O hábito de orar nos ajuda a nos moldar a ser pessoas melhores, a ter uma vida piedosa. E a Bíblia garante, pastor, que se a gente orar, Deus vai nos ouvir, Ele nos ouve. Tem um versículo, a gente separou aqui, um versículo que tem a garantia que se a gente orar, Ele nos ouve, né? 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Esse versículo já mata um monte de ideia de que Deus é surdo, que Deus não escuta, não ouve, né? Deus não ouve, né? Aí a gente já começa a linkar algumas coisas nesse ponto aqui da aula, para a gente entender. A Deus, Ele ouve, mas às vezes Ele não te dá o sim de imediato. Certo. Porque nós vimos que a oração, ela trabalha em nós, o nosso interior. E às vezes, imagine se Deus, tudo que você chegasse para Ele pedir, Deus carimbava lá sim. A gente não ia ser moldado. Tá morto já. A gente não ia. O que a gente ia aprender com isso? É como o filho, né? Se tudo que o filho vier pedir, você fala assim, como que ele vai crescer? Ensinar, né? Como que ele vai. Sim. É assim também Deus, Ele trabalha em nós dessa forma. Às vezes não quer dizer que Ele não vai nos dar. Sim. Ele vai. Mas às vezes nesse processo de espera, ou dele até ele atender, ele está trabalhando outras coisas. Exatamente. Talvez se ele te dá naquele momento que você pediu, não vai ser bom para você, né?
Às vezes a gente não entende isso. Você fala, Deus não quer me ajudar, né? Então a oração, esse versículo diz que Ele nos ouve, é uma certeza, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Também pedir coisas a Deus é um tipo de oração, né? Tanto é que tem gente que chama oração petição, né? Petição, né? A gente colocou um versículo aqui, ó, Mateus 7,7. Pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta para vós. Esse versículo aqui é bem interessante, que ele já mostra esse trabalhar de Deus, porque assim, se aquele que teve o pedido concedido é porque ele pediu. Sim. Então já começa desse ponto. Não existe ninguém que teve algo concedido se ele não pediu. Legal. Aqui, se ele encontrou, que ele buscou. Porque ele, é verdade. E se a porta foi aberta, foi que ele bateu. Então, às vezes, Deus está esperando o quanto você quer aqui. Uma ação nossa, né? Porque assim, a Bíblia diz que nós precisamos permanecer em Cristo. E Deus já começa a trabalhar essa persistência, o permanecer já nas pequenas coisas. Se eu não tenho paciência para esperar algo que eu coloco diante do Senhor, primeiro que já mostra que aquilo que eu estou pedindo já não é tão importante. Se eu já desistir rápido, né? Então já mostra isso. Então são pontos importantes. A gente começa a entender que Deus ele já começa a trabalhar em nós. A persistência, né? O quanto que você vai continuar buscando aquilo. Certo. É interessante, a gente analisa e já consegue enxergar dessa forma esse agir de Deus. Né? E também como que eu vou pedir, né? Como eu vou saber o que eu vou pedir para Deus? Como é que eu vou saber o que eu vou falar para Deus? Porque parece que não, mas nós, criaturas, estamos falando com o Criador, né? É uma magnitude que a gente não dá muita importância, mas exige da gente uma reverência, né? Uma reverência. Como é que eu vou saber o que eu vou pedir? Como é que eu vou ficar de frente para Deus? O que eu vou pedir? Será que eu vou ter sabedoria? E a Bíblia já fala aqui também, né? Tiago 1,5, que se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus que todos conseguem liberadamente com grande graça. Então, se eu precisar de sabedoria, eu posso pedir também, né? Que sensacional, né? É importante porque ele já começa liberando essa palavra, se eu posso pedir sabedoria, já até para melhorar aquilo que eu vou estar apresentando ao Senhor. Porque se eu tenho sabedoria, a qualidade daquilo que eu vou estar falando com Deus e o que eu vou receber já aumenta, né? Legal. E até a gente olha para uma criança, né? A criança, ela pede tudo, vai. E às vezes ela não tem ainda noção daquilo que ela está pedindo, assim somos nós. Sim. E aí o pai, ele conversa, fala, filho, não é assim, você não está preparado ainda para ter tal coisa. Ou às vezes fala, o que você está pedindo, isso aí é errado. Eu não posso, daí vai explicar. E Deus ele trabalha da mesma forma em nós. Tem uma história da Bíblia, pastor, que é legal, que você pode pensar assim, quando Deus chegou assim para Salomão, falou, o que você quer? Eu quero sabedoria, né? Mas como ele teve sabedoria para pedir sabedoria, né? Se você for ver um pouco para trás, Davi fala, ó filho, se você for querer alguma coisa, pede sabedoria, né? Foi um ensinamento de Davi para ele, né? E eu fico pensando, como é que ele tem sabedoria para pedir sabedoria, né? Porque se Deus fala assim, o que você quer? Algumas pessoas não vão nem pensar em sabedoria, né? Vão pensar em coisas fúteis, né? E você vê que a sabedoria trouxe todas as riquezas, né? Legal. Se eu tivesse pedido só a riqueza, às vezes não ia ter a sabedoria para cuidar dela. Para administrar, né? Então, como Deus é bom. Então, a gente vê que a oração também, um modo de pedir, de saber o que pedir, é Deus que nos dá, né? Através desse hábito de pedir. E aí aqui no versículo 6 do texto que está lendo, aqui já começa a traçar alguns pontos. Todavia, peça com fé. Legal. Então a gente já tem aquele versículo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então aquilo que eu vou conversar com Deus, eu vou pedir para Ele, eu tenho que crer. Acreditando, né? Primeiro crer que Deus pode fazer. Sim. Porque às vezes a pessoa pode orar, mas ele não tem nem certeza se vai acontecer. Então, se eu não tenho certeza se vai acontecer, eu tenho que voltar no ponto anterior. Eu tenho que pedir sabedoria, de desenvolver minha fé, antes de chegar nesse ponto de pedir. É como Deus Porque senão eu vou perder meu tempo. Legal, é como Deus fala assim, você nem sabe o que você quer direito, como é que eu vou te dar, né? Como, acho que Deus Ele fala assim, vai pensar um pouquinho. Pensa um pouco. Depois você volta. Depois você vem ver para ver se é isso mesmo que você quer, né?
nesse versículo, né, pastor, fala que pois quem crê não crendo é semelhante à onda do mar, que é agitada, levada para onde foi. Isso que a gente estava falando, né? Vai sendo empurrado. Vai sendo empurrado. Aí o versículo 7 fala, olha, não imagine que tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor. Porque a Bíblia diz que é uma pessoa vacilante, né? Ou em outras versões tem ânimo dobre, né? Ele não, na verdade ele é inconstante. Acho que Deus não tem como é que eu vou te dar, assim, né? Eu não sei se quase a gente podia dizer que ele é uma pessoa que é bipolar. Ou tripolar, né? Não... Tipo, ele tá querendo, mas não tá querendo, agora eu quero, agora eu não quero. Aí Deus não vai conceder dessa forma. Legal. Então a Bíblia também diz que, né, que a oração é uma chave, é um princípio, é um começo para ter experimentos com a paz de Deus, né? Para ter experimentos com Deus, né? Para a gente poder ter, as pessoas falam, eu quero ver Deus, quero experimentar Deus, eu quero saber como que é Deus. Tem até as pessoas falam, Deus nunca fala comigo, mas você não lê a Bíblia, você não ora, como que Deus vai falar? Então a oração também é uma chave, né, importante para a gente poder ter experimentos com Deus, experiências com Deus, né, pastor? Isso é muito importante, porque no momento em que eu paro, se você for ver, para que eu possa orar, eu vou ter que parar o meu ritmo, né? Parar no meu ritmo de trabalho, ou se eu estou no momento de lazer, eu tenho que parar. Para falar com o Senhor, eu vou ter que parar. Sim. Então, no momento em que eu paro, é o momento de que até eu vou conseguir refletir. E nesse parar, onde eu consigo poder perceber o que Deus está querendo falar comigo. Legal. Ou através da palavra. Simplesmente, às vezes, você está orando, você sente o seu interior acalmando, né? Os pensamentos, aquela agitação do dia, aí você, às vezes, ali orando e Deus, ele vai alinhando as coisas ali. Legal. Aí você consegue, nessa parada para orar, você consegue alinhar os seus pensamentos, você consegue pensar direito, poder planejar algumas coisas. Então, Deus, ele pensou em tudo quando ele instituiu a oração para o meio do relacionamento para com Ele, que nos traz também benefícios para as nossas vidas. Legal. Então, se Deus acreditou que a conversa funciona, vamos usá-la, né? Deus acreditou, desde o tempo antigo, Ele acreditou, a conversa funciona. Assim, em essência, tipo assim, nós fomos criados para adorar alguém e você tem que falar com alguém. Se ficar muito tempo sem falar com ninguém, você começa a ter uns pensamentos que não é seu, né? Você tem que ter conversar. Nós somos seres morais e sociais, né? Então nós temos que conversar. E conversar com Deus é a nossa origem, né? A nossa essência, né? Conversar com o Criador. Tem um versículo que exalta o que você falou, pastor, que é Filipenses 4:6, né? Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações, ou seja, tudo que você pedir a Deus, declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplica com ação de graça. Tá vendo? Assim, a primeira coisa aquilo que são as demandas, em vez de eu ficar pensando em tudo aquilo e gerar aquele turbilhão, ele diz que é para mim chegar na presença de Deus e falar com Ele. Sim. Né? Porque não eu começo a ficar com essa ansiedade. Então a ansiedade tem que ser jogada para fora. Legal. E aqui fala na presença de Deus, e aí ele coloca por meio da oração. A oração é o modo de não falar. Tem como. Não tem como. Porque João 4:24 diz que Deus é Espírito. Legal. Então aí ele estabeleceu esse meio, essa conversa. No momento que eu paro para falar com o Senhor, é como se eu estivesse ali sendo transportado ali para as regiões celestiais na presença de Deus. Um elevador celeste, né? Ali é feita ali uma conexão ali, não importa onde você esteja. Você é conectado. Super Wi-Fi. Entrou uma conexão ali. E você agora, Deus está ali para te ouvir. Legal. Muito bom. Então a gente trouxe essa ideia que o versículo 7 também complementando aqui, ó. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Que é aquilo que a gente falou, né? Conforme a gente vai falando, nossa vai mudando. Você viu como que Deus ele é a sabedoria da sabedoria, né? Ele estabeleceu a oração, que gera a paz, que vai fazer com que o nosso coração, nossos pensamentos sejam acalmados.
Legal. É exatamente o que está falando dessa forma. Na oração, quando eu me conecto para orar, vem algo dos céus e entra dentro de mim, me acalma. Pensamento, coração, né? Tudo. E é onde eu consigo, podemos colocar aqui, que eu adquiro um equilíbrio. Né? Legal. Então a gente pode entender que uma pessoa que está a milhão, toda desesperada, não sabe o que fazer, não sabe para onde vai, sem calma, a oração é modo dela se acalmar, dela se centrar, ter o seu ponto de equilíbrio, né? As pessoas nesses dias estão procurando alguma coisa para relaxar, vão meditar alguma coisa, é só dobrar o joelho para orar. Fácil. Ou se não quiser dobrar o joelho, pode orar sentado também. Legal. Mas o importante é orar. Então, legal. Tem um versículo também, né, pastor? Tiago 4,2 diz assim, ó, que muitas vezes não recebemos porque não pedimos ou pedimos mal. Né? Somente essa revelação será suficiente para podermos orar certo, né? Seria a ideia de você orar para amigos, né, familiares. Se a gente dá uma olhada ao nosso redor, a gente já vai encontrar muitos motivos para orar. Sim. Orar pela família, pelas pessoas, orar as prioridades, pelos vizinhos, por aquilo pelo que aconteceu no dia, né? Então a gente vê que já daria um tempinho já de oração. Se a gente for pensar no que aconteceu hoje, já daria um tempinho de oração para a gente conversar com Deus, várias coisas. Né? É exatamente o que está dizendo aqui. E agora, que nem Lucas, o que você acha que é pior? Eu não pedi ou eu pedi mal? Eu acho que você orar é você sofrer desnecessariamente, né? Você pedir mal, eu acho que é pior do que... Não sei, hein, pastor? Eu acho que os dois estão gritando junto ali. As duas asas do pássaro, né? É verdade. Porque se eu não pedir... Não tem jeito. Se você não pedir, você já está errado. Se você pedir mal, você também já está errado. O bom é que se pedir mal, ele já tem o hábito de pedir, ele pode corrigir depois. Agora a pessoa que não pede, aí já acho que é pior. Acho que o não pedir, a pessoa está totalmente desconectada. Porque aquele que pede mal, uma hora ele vai começar a aprender a pedir. Vai aprender a pedir. Agora o que não pede, esse aí vai continuar. Ele não tem, acho que é esse o que não pede, é que não tem conexão. Ele não. Tanto faz, tanto fez, né? Ele está ali sofrendo. Deus pode fazer tantas coisas, mas ele não quer parar para orar, para buscar o Senhor. Ou ele não entende a importância disso, ou ele não quer, vamos colocar essa expressão, perder tempo, né? Em demanda de oração, para que Deus possa ajudá-lo em alguma coisa. Legal. Então, a gente tem como base assim que a oração tem que ser... aplicada a tudo que você tem ao seu redor. Então, eu tenho que orar pelos meus amigos, pelos meus familiares, pelo meu chefe, pelos meus inimigos, né? Então, tudo eu tenho que levar em oração. A ideia aqui que você falou é que, tipo assim, você, a partir do momento que você cria o hábito de orar e isso te muda, é algo natural você ver algo e orar por aquilo, né, pastor? Seria algo que, tipo assim, não tem como eu passar por uma necessidade ou ver algo e não orar por isso. Né? Eu creio que quando você cria esse hábito de orar, você começa a mudar a maneira como você olha as coisas. Legal. Porque você começa a observar, puxa, eu posso interceder por tal coisa. Né? Aí você olha para uma outra situação, puxa, eu posso orar por essa pessoa. Né? Então, o hábito de começar a orar, ele muda a sua visão. Legal. Isso eu acho que é bem importante. Então, o orar pelo seu inimigo é uma dificuldade que as pessoas têm, às vezes, que acham que eu vou levar em oração só aquilo para me ajudar no meu caminho, só ajudar no meu dia a dia. É até bom orar pelo inimigo, até para ele parar de fazer coisa contra você. É verdade. É verdade. Não é orar que Deus venha neutralizar, deixa ele lá tentando só, mas você pode ver que a oração ela pode fluir de diversas formas. Né? Legal. Então, o hábito de orar, o hábito de você orar pelo seu inimigo, pelo seu familiar,
isso ajuda tanto no seu dia a dia, seria assim, você orar para as pessoas que estão junto de você, né? Família, amigo, inimigo, patrão, chefe, o orar por essas pessoas vai criar, tipo assim, vamos dizer assim, que um ambiente onde você está seria tipo um círculo de proteção, né, pastor? Com certeza. Pode dizer assim? Aqui em Mateus 26:41 aponta para isso. Aqui fala: vigiai e orai. Para quê? Para não cairdes em tentação. Legal. Aqui o espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Então, tá vendo aqui mostrando que quando eu estou alerta e oro, eu posso estar alerta, mas não oro. Então aí eu vou sofrer um pouquinho. Mas quando eu estou alerta e tenho o hábito de orar, a Bíblia diz que eu não vou cair em tentação. Porque eu vejo aqui como uma antecipação. Né? Enquanto está sendo formado ali um ataque de guerra, o inimigo está movimentando as tropas. Aí você antecipa. Você estava vigiando, percebeu, entrou em oração e aquilo que seria algo, viria uma tentação sobre você, você já neutraliza aquilo, você já sai fora daquilo através na mão de Deus, da oração, que a Bíblia diz que a oração ela nos fortalece, né? Até para no momento de adversidade, tanto para neutralizar ou impedir, ou se eu passar para aquele momento, eu venha sair rapidinho fora dele, porque a Bíblia diz que na tentação tem que fugir. Ela não diz que eu tenho que negociar, bater de frente. A Bíblia diz fugir da tentação. Não tem como. Não. Por que ela diz? Porque o versículo já fala: o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Se eu for bater de frente com a tentação, todas as vezes eu vou cair. Por isso que a Bíblia diz fugir. É o tempo de fugir, é o tempo de dissipar ali a carne, as coisas, e você ser realinhado novamente. Legal. Então, a oração e o hábito também, pastor, que a gente vê aqui, ó, Lucas 22:40, né? Diz assim, ó: chegando a um lugar, Jesus instruiu: orai para que não venhas cair em tentação, que é isso que você está falando. E uma importante, eu acho que seria mais uma dica e um hábito legal, é você orar em casa com seus familiares, né? Tem que nem na minha casa, eu criei um hábito com meus filhos de orar sempre antes de comer, né? Eu li um livro que Spurgeon fala assim: todo mundo que come sem orar é um animal. Então eu coloquei na cabeça no canto do meu filho: sempre antes de comer você tem que orar, senão você é como se fosse um animal, né? E às vezes ele começa a comer assim, eu vejo que ele para de comer e começa a orar assim, é tipo um hábito, né? É um hábito que vai chegar um momento que eu não preciso nem falar, eu vou chegar na cozinha e já vai estar orando. O próprio hábito, ele já cria um alerta. Já cria um alerta, né? Tipo, você não pode começar a comer antes de orar, entendeu? É um alerta, é algo automático, né? E Jesus nos ensinou, né, a importância dos seus discípulos de orar, né? Jesus foi pego muitas vezes orando, né? E o que Jesus mais fazia é orar, né? Então, uma das lições, ou a maior lição que Jesus deixou aos seus discípulos é a oração, né? É orar. Tem um versículo que diz isso muito, né? O Mateus 6:9: por essa razão vos orareis, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele vai começar a ler a oração, né, padrão, que todo mundo conhece. E essa oração, é interessante que você falou desse ponto, porque a oração padrão significa que você tem que pegar esse molde e orar isso. Só isso. Aqui está a oração modelo, oração padrão. Está dizendo, é o conteúdo que ela contém. Então Legal. Aqui a gente vê, versículo 9, está dizendo que a gente tem um Pai, certo. E a oração tem que ser endereçada a Ele, que está no céu, né? Reverência. Aqui está dizendo que o reino de Deus vem ao teu reino, então eu tenho que entender que há coisas do reino de Deus que precisam vir até mim. Até mim, para me mudar. Aí seja feito o quê? A vontade de Deus. Eu tenho que entender que eu posso pedir, ter sonhos, ter um monte de coisa, mas entender que a vontade de Deus ela é soberana. É o que bate o martelo lá. E outra coisa, seja feita a vontade. Então significa que eu estou orando, mas ao mesmo tempo, ó Senhor, faça a sua vontade. Então, o que quer dizer isso? Que às vezes pode ser que vou estar pedindo algo, mas vai acontecer diferente daquilo que eu estou falando. Isso. Porque a Bíblia diz que eu tenho que esperar, porque a Bíblia nos fala que tudo que vem de Deus é melhor para nós. Sim.
Tudo que vem, se for para você trocar algo que você quer muito, algo que você busca muito, mas Senhor, se você puder me dar aquilo que você acha que é melhor para mim, pode trocar, com certeza é melhor do que aquilo que você possa querer muito. Bom. É exatamente o que está dizendo aqui. Então o Pai Nosso não é uma regra, Jesus colocou que é o objetivo, né? As palavras. Eu tenho que ter um entendimento que eu posso fazer a oração todinha aqui, do versículo 9 até o 12, até o 13, e não tem entendimento nenhum, só falar. É aquilo que você falou, tem palavras, não tem coração. Legal. Mas eu preciso entender, aqui dá-nos hoje o pão nosso, ou o pão diário. O que significa? Todo dia eu vou comer pão, não é isso, né? Significa, o que eu preciso hoje? Está dizendo que em oração eu posso colocar diante do Senhor. Legal. O que eu preciso hoje é diferente do que você precisa hoje. Então é exatamente isso. E aqui, perdoe as nossas dívidas, da mesma proporção a que eu perdoo os nossos dívidas, fazendo um alerta. Às vezes eu estou querendo um monte de coisa, que Deus me abençoe, que Deus faça isso aqui, só que eu não ajo com a mesma justiça de Deus para comigo, eu não faço a mesma coisa. Legal. Então tanto é que no versículo 13 e no 14 e 15 tem um alerta aqui, pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso aqui é algo muito forte. Você quer perdão, mas você não perdoa? Como assim, né? E aqui está dizendo, mas eu estou na graça, mas está dizendo, se você não liberar aquilo que você recebeu, legal, é como se eu anulasse aquilo que Deus tem para liberar sobre mim. Sim. Porque acho que Deus sabe, Ele conhece bem o homem na sua essência, e ele estabeleceu dessa forma, porque senão algo maligno se instala dentro de nós. Verdade. É verdade. Legal, muito importante. Isso daí, entende então que o Pai Nosso não é uma reza, mas é um conteúdo que vai abranger uma orientação de onde você vai pedir, o que você tem que pedir para hoje, o que você tem que perdoar, você tem que reverenciar, tem que saber a vontade de Deus. Às vezes você está lá numa empresa, o cara, preciso que você faça tal coisa, mas eu começo por anos. Eu quero dar lá uma orientação lá, tem uns pontos importantes, começa fazendo por esses pontos. É isso aqui, né? É a oração que Jesus ensinou. Você vai orar, eu quero orar. Se você entender esses pontos aqui, a sua oração ela vai ser muito bem mais elaborada. Né? Não está dizendo para você ficar repetindo isso. Está dizendo para você entender esses pontos importantes que vão fazer a diferença na sua oração. Legal. E uma coisa, né, pastor? O Pai Nosso aqui, ele tem aqui, vamos supor, 8 versículos, 6 versículos. A gente não tem estabelecido um tempo de oração, né? Por exemplo, eu tenho que orar de 1 a 3 minutos. Se eu não orar esse tempo, Deus não vai me ouvir. Eu tenho que orar 1 hora. Eu tenho que orar 1 hora, né? Não tem essa estipulação, né? Vai dependendo como a gente falou, do seu coração, a sua comunhão, né? O seu relacionamento com Deus, né? Porque tem gente que ora, tipo, 10 minutos e para ele se entregou que ele precisava falar com Deus. Tem gente que ora 1 hora e para ele quer mais, né, pastor? Não tem esse... que volta naquele ponto do hábito, né? E a partir do momento que você passa a ter uma comunhão diária com Deus, ele vai te dando o que a Bíblia chama de fome, de sede, né? Você vai ter essa... E às vezes você vai perder a noção do tempo. Às vezes eu vou orar 10 minutos, parece que você orou 10 minutos, você vê que foi 1 hora ali. Legal. Porque passa você não... costume, né? Você passa do hábito, você passa agora estilo de vida, né? A entrar no reino, né? E quando você tem essa conexão, você às vezes perde ali a noção, você está ali tão gostoso orando, falando com o Senhor, quando você vê já foi meia hora, aí você fala, tem tanta graça, você continua lá, tem mais coisa para pedir, para colocar diante do Senhor, né? E a oração também não é só pedir, né? Às vezes a gente precisa parar para ouvir o Senhor, né? Deixar
que Ele libere sobre nós. Às vezes o momento também de ficar em silêncio, ele é importante também. Legal, então a gente aprendeu mais uma coisa, então não tem tempo aqui de oração, eu posso falar com Deus durante 10 minutos e ser uma oração que eu abri meu coração, que foi produtivo para mim, que eu precisava, como eu posso orar por Deus por 1 hora e eu querer mais, né? O importante é que tenha sinceridade, né? Sinceridade. Porque às vezes pode ficar um tempo longo lá, mas você não está conseguindo nem refletir no que você está falando. Passa meia hora, você não lembra nem o que você falou, no que você, você tem que abrir o coração. Né? Legal. Eu quero confessar, pastor, que uma das minhas melhores orações que eu fiz teve 2 verbos só. Foi mais choro do que palavras e foi sensacional. Tinha o próprio Jesus conta lá, né? O fariseu estava com bastante tempo orando, né? E o publicano só falou, ser propício a mim, pecador. Suficiente, é uma frase, né? Uma frase. Mas também aí não vai falar, então eu vou falar só 2 palavras, né? Que também não é assim. É o coração, né? É onde eu coração. Aí já a intenção do coração, aí Deus já não vai... Não tem pra onde correr. Se a intenção do coração não for sincera, não tem jeito. A gente viu aqui também, né? A Bíblia fala que alguns discípulos, ao ver Jesus orando, seguiam os caminhos dele, né? Seguiam as orientações dele, né? Atos 1,14 diz assim, ó. Todos esses perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, né? Então, as pessoas que viram Jesus orar, copiaram, né, suas atitudes, né? Começaram a fazer a mesma coisa. Tá aí a importância de você ser um exemplo, né? Se Jesus orou, quanto mais eu. Quanto mais eu, né? É isso aí. Então, uma coisa que é legal é se alguém na sua casa não te pegou orando, tem coisa errada. Né? Então tem... É o agente secreto do reino. É o agente secreto do reino. Então, o exemplo de você orar, de seu filho, seu esposo, ou alguém pegar você orando, é muito importante, né? Ser um exemplo de oração, né? Que às vezes a pessoa vê que você está orando e fala, isso aí pode dar certo, vou fazer igual, né? É verdade. Vou orar também. Vou orar também. Tem um outro versículo também, ó, Atos 3:1. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde, que eles tinham um costume, né? Eles separaram um tempinho lá para orar. Até que Jesus ele morreu às 3 horas da tarde, né? Legal. Que é a hora do sacrifício vespertino, né? A hora que era entregue a oferta. A oferta, né? Que Jesus foi o cordeiro, né? Sim. Então ele tinha esse hábito que eles tinham nesse horário, fazer as suas orações. Legal. Tem um versículo também que fala aqui, que a gente já comentou, que é orar um pelos outros, né? Que é muito importante, né? Tiago 5,15. É a oração feita com fé. A fé aí de novo. Tem a fé no meio. Curará o doente e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessai, esse é o versículo 16, portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai juntos pelos outros para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. E tá aí a importância de você ter um colega de oração, né, pastor? Um amigo de oração. Você vê aqui o que diz aqui, ó. Orai uns pelos outros para seres curados. Que legal. E significa que às vezes eu posso... Às vezes, você pode às vezes estar pedindo, às vezes por algo, às vezes você está enfermo, às vezes você pode pedir, Deus às vezes atende. Mas muitas vezes Deus vai querer que você peça ou vá orar com outra pessoa e exponha aí o problema, a dificuldade, porque Ele vai querer que você aprenda isso aqui. Eu vejo isso que Deus está fazendo 2 em 1. Ele cura um e já ensina o outro. Cura, faz o outro exercer compaixão pelo irmão, ou chorar pelos que choram, né? Chorar com os que choram, né? Compadecer com aqueles que estão passando. Então, vamos ver que de uma coisa, Deus está trabalhando em um monte de áreas diferentes. Né? Sim, pode acontecer também, né, pastor? Exemplo, a importância de você ter um colega, um amigo de oração às vezes eu estou passando por necessidade e essa necessidade você já passou, você já entregou a Deus em oração e foi atendido, né? Isso do compartilhamento, estou pedindo a Deus tal coisa. Aí você fala, não, mas eu já pedi a Deus, Deus me concedeu, né? Às vezes
Essa comunhão entre irmãos também, né? É sensacional. Às vezes aquilo que você já passou e venceu, já passou, o outro está passando, né? Legal. Isso fortalece a fé e encoraja ainda a pessoa a ser ainda mais perseverante no que ela está ali em oração, na luta. Isso é muito importante. Legal. Também diz que os discípulos orientavam a igreja a orar. Atos 8, 24. É interessante esse aqui, ó, porque às vezes, eu já oro, não preciso orar junto, não. Eles oravam individualmente e eles oravam em conjunto. Legal. Você vê que se eles oravam em conjunto, aí coisa importante. E eu vejo essa importância aqui de orar agora como igreja, por aquilo que aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que ele foi elevado numa altura acima de principados e potestades. Então fala que por ele ter vencido, né? Lá é o livro de Efésios que fala isso, capítulo 1. Ele foi colocado nessa altura acima e ele deu esse poder à igreja. Só que o que é a igreja? A igreja, a Bíblia fala que é o cabeça, é Cristo, fala que nós somos o corpo. Então quando há uma reunião dos santos, aí a Bíblia diz que a igreja está ali reunida. Por isso que quando não há desunião, não há contenda, o corpo ele está preparado para guerrear nas regiões celestiais. Legal. Que é contra principados, potestades, são as coisas que acontecem. Por exemplo, está tendo coisas numa região, a gente já falou um pouco sobre isso, a igreja que é habilitada. Aí não é você orar sozinho, é você reunir o corpo, batalhar em oração. É exatamente isso. Legal. Um versículo que fala, né? Romanos 15, 30, né? E também Atos 8, 24. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo por meio de vossas orações a meu favor diante de Deus, né? Paulo está falando para o pessoal se juntar, né? E orar por ele. Orar por ele, né? Até por as dificuldades que às vezes ele tinha de ir para lugares, levar a palavra, objeções, levantes, né? O próprio levante espiritual, né? Toda a dificuldade, porque a gente está levando as boas novas, mas tem também o reino que não quer que as boas novas cheguem. Então, às vezes, nem tudo vai ser fácil. Você vai ter oposição, vai ter algumas... Então, ele pede para que a igreja estivesse orando por ele, os irmãos estivessem orando por ele, para que ele pudesse, podemos colocar assim, ter forças, né? Porque tem momentos que sozinho você não consegue. Você vai até um certo ponto. Você ali. Porque Deus não nos constitui para andarmos sozinhos. Verdade. Se você for querer andar sozinho, uma hora você não vai conseguir avançar. É verdade. Há vários relatos também, né, sobre a eficácia da oração, né? Alguns versículos a gente separou aqui, ó. Mateus 6,33, é muito conhecido. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Mateus 11:24, portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedires, tenhais fé, que já o recebeste, e assim vos sucederá. Esse versículo é interessante, né? Na verdade está dizendo que eu tenho que pedir, crente, já aconteceu. Já foi. Eu lembro um pouco do centurião, né? Sim. O centurião ele encontrou em Jesus, ele conseguiu enxergar em Jesus a autoridade que ele tinha para com os que estavam sob o comando dele. Ele diz, olha, quando eu peço para alguém fazer, o que eu mando fazer, faz. Então libera só uma palavra que vai acontecer. Ele reconheceu essa autoridade. Por isso que Jesus ele falou, olha, uma fé dessa não vinha em Israel, não. É verdade. Ele falou, só libera a palavra. Se liberar, vai acontecer. Só preciso disso. E aqui está dizendo que a gente tem que pedir já tendo a certeza que Deus vai acontecer. Com fé, né? Com fé. Verdade. Deus também registra, né, que nossas orações são respondidas. A gente separou aqui 3 versículos, ó. 1 João 5,15. E sabendo, a gente já acho que até comentou, e sabendo que Ele nos ouve em tudo que pedimos, que alcançaremos e o que vai ser feito, né? Seria a ideia de o que a gente falou agora, né? Eu tenho que pedir com fé, sabendo que Deus é capaz e já está feito, né? Já está respondido, né? Jeremias 29:12, né? Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei.
tem essa ideia de Jeremias 29, que a gente abriu, né, pastor? Tem uma ideia que, tipo assim, Deus não coloca assim, ó, então eu ouvireis e ireis, orareis a mim, e pode ser que eu vou ouvir. E talvez eu vou ouvir. Não, a gente vai colocar, e eu vou ouvir. Então a gente tem uma certeza que Deus ouve tudo que a gente ouve fala. tudo, entendeu? Então não tem aquela ideia, eu estou falando muito baixo, estou falando muito alto. Não, essa oração Deus não ouviu. Deus ouve todas as orações, né? Então, já quebra mais um paradigma, né? Não, esse aqui Deus não me ouve, Deus não me escuta. Esse versículo fala, talvez Deus ouve. Deus vai selecionar o que ele ouve. Não, ele ouve. Ele ouve, né? Não Aí vem o segundo ponto. Às vezes ele ainda não respondeu, ou ele respondeu e você não ouviu também. É verdade. O silêncio de Deus para algumas coisas é resposta também, né? Também. Tem o Salmo 145, né? 18, diz que perto está o Senhor de todos os que invocam e de todos os que invocam em verdade, né? Ele refresca mais uma vez a importância de você orar de coração, orar com verdade, né? Porque não queira enganar Deus, né? Porque Ele olha o coração. Essa é a cereja do bolo. Se você orar... Você está preparando ali o lugarzinho para orar. Isso. Deus já está vendo que está no seu coração. Deus está vendo. Ele está deixando tudo certinho para não falar coisa certa, né? Aí você organiza, né? Tudo bonitinho e tal, mas Deus já está vendo aí a sua intenção. Acho que ele cutucou Jesus e falou, vai lá, vai começar. Temos aqui também, né? Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não sabe. Então, esse versículo, pastor, eu entendo que a gente... Senhor, eu quero algo desse tamanho. Deus falou, tenho algo maior para te dar. Né? Tem algo muito maior para te dar, né? Preciso que você seja moldado, seja trabalhado, seja mais comunhão comigo, que eu vou te dar algo ainda maior, né, pastor? Seria algo tipo assim, que nem você falou assim, se nós soubéssemos que o plano de Deus é maior para nós, né? Nós ficaríamos com essas migalhas, pedindo migalhas para Deus, né? Com certeza. Sensacional.